És o Senhor da nação, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecem nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecem nesse lugar. Tu és o Deus desta terra, tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecem nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecem nesse lugar. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecem nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aumenta o volume da tua voz, diga! Ninguém é como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui, acontecer aqui, vai acontecer aqui. Oh, sim, Jesus, nós cremos. Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira. Se você crê nisso, faça barulho.
Engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai excelso, por essa rica oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estamos aqui transmitindo para os irmãos, para os amigos, uma live onde nós falamos da palavra de Deus, onde nós ministramos os ensinamentos que o Senhor Jesus deu para os seus discípulos, para os seus seguidores. Jesus sempre se pronunciou autenticamente. E por isso ele foi muito perseguido. A igreja que ele deixou os apóstolos para darem continuidade à igreja, e a igreja dos primeiros séculos foi muito perseguida. A igreja nunca deixou de ser perseguida, nunca. Jesus nunca deixou de ser difamado. Ele tem o reconhecimento de muita gente, mas também muita gente difama a igreja, o povo de Deus, os evangélicos, pastores, esse pessoal. Eles sofrem muitas injúrias, muitas, às vezes, palavras pesadas, dizendo que são todos iguais, mas não são não, irmãos. Existem pessoas direitas, pessoas honestas, e pessoas que temem a Deus. E a igreja que nós representamos, a Igreja Unida do Parque Sevilha, é uma igreja que sempre prezou pela palavra de Deus, sempre teve cuidado de ministrar a palavra de Deus. Nós temos ali homens experientes. O presbítero Ambrósio é um mestre na palavra, ele tem alguns seguidores que são alunos dele. Eles são pessoas cuidadosas, são pessoas jovens que estão começando na palavra, mas são pessoas que têm prudência, têm cuidado. Esse velho pastor aqui foi discipulado por pastores realmente que eram homens de Deus. Alguns já estão na eternidade com o Senhor, outros ainda estão por aqui, mas são homens que honram a palavra de Deus. E Jesus sempre preocupou-se em dar consolo para os seus seguidores, para aqueles que o seguem, para que eles tenham certeza de uma coisa, que o amparo de Deus nunca será negado àqueles que andam sinceramente diante do Senhor, aqueles que são realmente pessoas tementes a Deus, pessoas que querem ouvir a palavra de Deus genuinamente. Nós não negociamos com a palavra, nós não trabalhamos para vender qualquer tipo de promessa. As promessas de Deus são deixadas por Ele para aqueles que o seguem, para aqueles que o temem. E Deus é bondoso para com todos, e a própria Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e nós não somos consumidos porque Deus é misericordioso para conosco. Mas muito bem, eu antes de abrir aqui a palavra, eu quero deixar para vocês a minha gratidão aos irmãos da Igreja Unida do Parque Sevilha que estiveram no domingo no nosso culto presencial. Quero dizer que nós vamos continuar com o culto presencial. Não sabemos até quando, irmão, porque essa pandemia ela está fora de controle. As autoridades estão nos prometendo que até o meio do ano que vem haverá uma vacina em massa, então vai dar segurança para os irmãos. Então os irmãos vão ter segurança de ir no culto, de louvar a Deus, de bendizer a Deus, no que se refere à questão da saúde. A outra questão que nos ameaçava, nós colocamos bem claro para os irmãos que está tudo em ordem, não existe nenhum perigo de você ir ao culto na Igreja Unida do Parque Sevilha. Vá com toda a tranquilidade, a igreja continua a mesma, a direção da igreja continua a mesma, não sabemos se vai mudar ou quando vai mudar, mas tudo isso está
ainda dentro dos propósitos de Deus. E nada acontece sem que Deus esteja intervindo. A vontade dele é que é soberana, então você pode confiar que os irmãos estão lá, eu estou lá, Ambrósio está lá, Donizete está lá, o corpo de evangelista está lá, pastor Oswaldo está lá, e nós estaremos cultuando a Deus juntamente com vocês, e tudo que vier a acontecer são coisas de futuro, e o futuro a Deus pertence. Amém? Mas eu queria nesta noite ler um texto da palavra de Deus, um texto importante, que é a respeito das bem-aventuranças. O que Jesus diz que é bem-aventurado? Quem é que Jesus diz que é bem-aventurado? Então eu, nesta noite, escolhi o texto de Lucas. Lucas fala um pouco mais resumido do que Mateus. Mateus coloca 9 bem-aventuranças, Lucas aborda só 4, e é sobre essas 4 que nós queremos, nesta noite, estar conversando com os irmãos, falando com os irmãos a respeito disso. Está no Evangelho que Lucas escreveu, né? Lucas é subejamente anunciado pelo presbítero Ambrósio, lá nos nossos cultos. A gente sempre procura dar uma informação concreta de quem que é a pessoa, para que os irmãos possam ter mais afinidade com quem escreveu. No capítulo 6 de Lucas, no versículo 20 até o versículo 26, eu gostaria de lê-los para os irmãos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitando o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos. Jesus começa a falar sério aqui. Porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós todos os homens, de vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então Jesus fala aqui de uma maneira que, se nós quisermos entrarmos numa teologia que é anunciada hoje, que a única preocupação de Deus para com o seu povo aqui na terra é a questão material, é a riqueza, é conquistar os bens. Mas aqui Jesus não está falando de pobre material, mas ele está falando de pobre de espírito. E quando ele começa a listar as bem-aventuranças, é claro que isso não diz respeito à condição econômica, porque lá na frente, nos ais, ele vai falar de quem é rico. Aqui está falando da condição
espiritual, da humildade, em admitir que a vontade divina é melhor do que seu próprio querer, os bens materiais, que querer obedecer à voz divina é muito melhor do que ter semanalmente o prêmio da Mega Sena. O dinheiro não compra o reino que aqui é oferecido. O dinheiro não vai de maneira alguma proporcionar à pessoa a felicidade. O dinheiro não proporciona a saúde. O dinheiro é para satisfazer alguns desejos naturais. E Jesus, então, aqui, ele está falando com as pessoas sobre a riqueza que eles vão ter espiritualmente, que é o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual, não é material. Deus dá a chuva, Deus dá a semente, Deus dá o fruto para todos. O que planta, ele colhe. O que trabalha, ele vai comer, porque essa foi a sentença aplicada pelo Senhor a Adão, quando pôs ele para fora do paraíso, para fora do reino espiritual, do reino de Deus, e disse para ele que você, doravante, você vai comer do suor do seu rosto, porque essa comida é a comida que alimenta o físico, o corpo. Agora, quando Jesus fala aqui das bem-aventuranças, ele está falando para aqueles que se inclinam para ouvir, para ceder à mudança de conduta em prol de tudo que a palavra de Deus orienta para conseguirmos o reino espiritual. Porque Jesus via ali na multidão, ou nas multidões, uma carência muito grande da presença de Deus. E hoje nós contemplamos o mundo vivendo um momento de distanciamento de Deus. E aparece pessoas querendo substituir no coração do ser humano Deus. Porque Deus, estando no coração do ser humano, as promessas dele estão ali com aquele ser humano. E é como a promessa cantada pelo salmista no Salmo 91, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E a pessoa vai dizer do Senhor que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu amparo, que Ele é a sua proteção, que Ele não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. Então essa é
a proteção espiritual, meus irmãos, que quando você está nesta condição de ser um habitante da tenda do Senhor, então é importante. O Salmo também faz uma indagação dizendo: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem morará na tua tenda? Aquele que tem o coração limpo, que é puro de mãos, que não inveja, que não cobiça. É a pessoa que tem pureza. Então esse pobre aqui é que Jesus está oferecendo a riqueza do reino. Eram pessoas famintas. E então ele diz aqui no verso 21, que aquele que tem fome, bem-aventurado vós sois que agora tendes fome, porque sereis fartos. O fartar-se aqui não é de pão. O fartar-se aqui é que quanto mais intensa for a fome, ou seja, quanto maior for o desejo de uma pessoa em abraçar o reino de Deus, em se aproximar cada vez mais de Deus, ele espiritualmente será saciada, porque o Senhor estará com ela todos os dias, e sobretudo em seus momentos de angústia, ao ser invocado, ele do seu trono se manifestará e virá ao seu encontro, suprindo todas as suas necessidades. Em contrapartida, aquele que não possui fome nem sede espiritual, jamais poderão ser fartos, pelo que o Senhor Jesus, uma vez que já se sente saciado. Então a pessoa que já está saciada, ela não precisa ser saciada espiritualmente. É por isso que as coisas sentenciais que vêm em seguida, elas são realmente muito fortes nas palavras do Senhor Jesus Cristo, porque o desejo dele é saciar e dizer para as pessoas: olha, você estando com o Senhor, você buscando a Deus, você andando com Deus, você tendo Deus no seu coração, você é uma pessoa que você é bem-aventurado. E ele então diz: bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. A Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria. Na presença de Deus não há tristeza. E nós choramos quando nós somos pobres de espírito. Mas quando o Senhor chega a nós, a primeira coisa que Ele fala manda nós pararmos de chorar. Porque a alegria vem na nossa vida. A viúva de Naim parou de chorar quando Jesus mandou ela não chorar. Quando Maria vai ao túmulo, Maria está chorando e ele pergunta: mulher, por que choras? Eu estou aqui. E quando Deus está ao nosso lado, a nossa lágrima é uma lágrima de alegria, não uma lágrima de pesar, de tristeza, porque nós somos supridos pelo Senhor. Nosso coração está cheio de alegria, porque a palavra de Deus nos orienta dizendo que pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer, porque Deus é quem traz
alegria aos nossos corações. E ele recomenda para nós sermos fortes, para nós não temermos os percalços desta vida, as dificuldades desta vida, porque elas vêm contra nós através dos homens, através das pessoas que não têm um coração purificado, que não têm um coração temente a Deus. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus e saber que Deus, sendo por nós, a pergunta de Paulo, quando escreve aos Romanos, é esta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós temos a certeza que Deus é ao nosso favor. E Ele é ao nosso favor quando Jesus deu a receita. O Pai nunca tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Deus não deixa-nos só quando nós estamos fazendo o que agrada a Deus. Portanto, a nossa tarefa aqui é fazer as coisas que agradam a Deus, é buscarmos o reino de Deus, porque as demais coisas, quem se encarrega de trazer até nós é Deus. É Ele que nos dá a água, é Ele que nos dá o pão, é Ele que nos dá o regozijo, porque Ele traz para nós. Preste atenção que quando houve aquela grande seca em Israel, que Deus chegou para Elias e disse para ele: Elias, você se retire lá para o ribeiro de Querite, fique lá, porque eu ordenei aos corvos que eles te levem comida de manhã e de tarde, e você beberá da água do ribeiro. Deus jamais iria mandar o seu profeta beber de uma água contaminada. Certamente a água daquele ribeiro era uma água cristalina e pura. Outra coisa, a comida que os corvos levavam era uma comida providenciada por Deus, era uma comida santa, porque Deus era a fonte de alimento. E nós devemos acreditar pela fé que Deus jamais vai nos deixar faltar qualquer coisa. Mas nós sempre teremos motivo de estar feliz, porque Deus não vai nos deixar faltar nada. Principalmente a liberdade de cultuar o seu santo e eterno nome. Teremos toda a segurança do Senhor Jeová, porque Ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E Jesus onde está? Ele é o príncipe da paz, é Ele que nos segura, é Ele que nos garante. Muito bem, verso 22. Bem-aventurados, note que aqui ele vai colocar o verbo no futuro. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Olha como ele é bom. Ele não disse que os homens iam nos amarem, não.
mas diz que nós seríamos bem-aventurados quando eles nos odiassem, quando eles nos separassem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como se nós fôssemos pessoas más. E ele diz, quando isso acontecer por causa do meu nome, é que nós somos bem-aventurados. Irmãos, ainda não sofremos em nossa pátria por causa do nome de Jesus. Houve em épocas atrás, no começo do movimento pentecostal, aqui em São Paulo, uma tímida perseguição contra igrejas, contra os pastores, contra os missionários. Queimaram tendas dos pastores, prenderam os pastores, apedrejavam os crentes quando eles iam ao ar livre fazer os cultos, pregar a palavra de Deus, porque não existia essas megas igrejas, as concentrações eram públicas, era no relento, e as pessoas faziam questões de querer impedir, mas ninguém impede a igreja de Deus, porque Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Portanto, nós somos bem-aventurados. E ele manda nós, ele dá uma autorização dizendo, folgai neste dia. No dia que acontecer isso, não aconteceu em totalidade ainda, irmãos. Mas Jesus manda folgar. Folgar o que é? Descansar. Aleluia! Louvado seja Deus. Exultai, alegrai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Nós não estamos em busca de reconhecimento aqui na terra, não, irmão. Jesus não veio para ser reconhecido, não. Jesus veio para dar a vida. Jesus não veio para ser bajulado, não. Jesus veio justamente para cumprir a tarefa que cumpriu. Foi odiado, foi cuspido, foi massacrado, porque esta era a tarefa dele, a igreja dele. Ele deixou-nos para dar continuidade à igreja, para nós levarmos a palavra doravante, avante pelo mundo inteiro. E passando muitas coisas. Se você conhecer a janela 10x40, você vai saber o que é o sofrimento dos missionários, dos cristãos, naquela parte do nosso globo. Você vai em alguns países, aqui por perto, você também vai ver que existe perseguição, que existe rejeição ao Evangelho. Você tem, às vezes, dificuldade em algumas cidades brasileiras, em alguns bairros, nas cidades, de instalar uma igreja para a pregação do Evangelho, porque as pessoas, elas são contrárias, elas lançam dificuldade, elas têm uma rejeição, mas Jesus diz que nós devemos alegrar, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim eles faziam os seus pais aos profetas.
o sofrimento dos profetas, prisões, calabouços, jogado em cisternas para morrer, profetas perseguidos, cerrado ao meio, mortos. Então Jesus quer dar essa bem-aventurança para esses irmãos. Não é nos dar riqueza, não é nos fazer milionários, não, porque a coisa que Deus sempre ensinou ao seu povo é que Ele é o nosso supridor, que é Ele que quer nos dar os bens eternos, que aqui na terra Ele tem cuidado de nós. E o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus diz: eu fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus é o Deus que alimentou uma nação inteira durante 40 anos no deserto, onde não havia colheita. Esse é o mesmo Deus, é o meu Deus e é o seu Deus. Então eu sou bem-aventurado e você é bem-aventurado e pertencer a esse Deus. Então, meus queridos, vamos aqui. Aqueles que não foram colocados como bem-aventurados, aqueles que buscam as riquezas, que vão às igrejas, dizer que receberam, que ganharam tanto, que tem tanto, que tem tanto, que tem tanto, e o reino do céu, como é que está na tua vida? Olha aqui, ai de vós, ricos. Isso aqui Jesus está falando nesse contexto que ele está vivendo, porque lá estava se praticando isso. E o conceito de Deus não muda, porque Deus não muda. Quando a pessoa se assoberba e se envaidece, se engrandece pelo fato de ser rico e de não precisar de Deus, ele diz: ai de vós rico, porque já tendes a vossa consolação. Se consola com dinheiro, que tem dinheiro. Eu ouvi uma frase de um pregador chamado Jimmy Swaggart, que o grande astro norte-americano, um dos maiores cantores que o mundo já teve, chamado Frank Sinatra, milionário, muito milionário. Esse homem, no seu leito de enfermidade ou no seu leito de morte, estava cercado por uma junta médica, porque ele tinha medo de morrer. E eu creio que você também tem medo de morrer, mas aquele que tem Jesus no coração, ele não tem medo de morrer, porque Jesus já venceu a morte e nós temos a vida eterna. Então este homem, com todo o dinheiro, morreu. Onassis, com todo o dinheiro, não teve jeito. O dinheiro não compra os céus, não compra entrada na presença de Deus. E você é bem-aventurado, meu irmão, porque você tem isso de graça, porque você creu no Senhor Jesus Cristo e o aceitou como seu Senhor e Salvador. Então esses ricos
não serão consolados por o Senhor Jesus. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Riquezas grandiosas já foram perdidas. Temos na nossa sociedade paulistana aqui vários exemplos. Conglomerados de empresa, hoje não existe mais. Perdeu-se tudo. Se tinha abundância, os banquetes, as festas, as noitadas, não existe mais, porque acabou o dinheiro. Mas tem mais. Ai de vós que estáis farto, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Lembram da palavra que pregamos aqui a respeito do rico e Lázaro? Consulte ela. O pai Abraão disse para o rico: lá na terra tu já tivestes em abundância. E Lázaro não tinha nada. Mas agora tu estás em tormento e Lázaro está na alegria, no refrigério, no gozo. Vamos lá. 26. Ai de vós. Aqui tem algo importante, muito interessante. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem. Ai de vós quando todos te elogiarem. Ai de vós quando todos só tiverem que falar de você coisas boas. Fica pobre. Tira a cesta. Acaba com a cesta. Com os passeios. Com os banquetes. Para ver se vão falar. Então Jesus aqui é bem claro. Porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Elogiavam os falsos, os mentirosos. Sabe, meus irmãos, é uma palavra de reflexão, é um versículo de reflexão. Eu vou lá para aquela igreja porque lá eu serei bem-sucedido. Asaf, quando olhou para a prosperidade do ímpio, ele diz: meus pés quase escorregaram. E a riqueza, ela realmente é tentadora. Ninguém gosta de ostentar o título de pobre. Mas graças a Deus, que a Bíblia diz que Deus é o Pai dos pobres, dos órfãos e marido das viúvas, porque é Deus que supre. Materialmente, abençoando esses bem-aventurados, que a bênção de Deus é extensiva da vida deles para os outros. Porque Jesus disse que é dando que se recebe.
boa medida, transbordante e sacudida. Deus, quando nos dá para que nós tenhamos em abundância. O cálice do clamor do salmista, que o meu cálice transborde, é para transbordar. Deus não dá nada com avareza. Deus só dá com riqueza, com grandeza, para que nós tenhamos também para dar. A Bíblia diz que o justo não empresta, mas ele dá. Não tem aquela de você ir na casa do justo e pedir uma xícara de arroz emprestada, não. Você vai lá, o justo divide o que ele tem com você, porque Deus suprirá a necessidade de ambos. Deus estará colocando a sua mão protetora. Então, meu querido, seja humilde, aceite a ajuda espiritual de Deus, porque o conforto nosso, o conforto da pessoa humana, seja ela quem for, é estar com o coração alegre. O futebol emociona, a gente grita, a gente vibra porque o nosso time ganhou, foi campeão. O teatro nos faz rir e chorar. O humor nos faz rir. As festas nos emociona. Nós ficamos felizes. Mas quando saímos dali e chegamos em casa, somos uma criatura vazia. Mas quando você vai na igreja, prestar um culto, ouvir a palavra de Deus, se você é um crente atento que vai buscar a Deus, um fiel atento que busca a Deus, você sai de lá feliz. Você passa no outro dia cantando aquelas músicas que cantaram no culto lá. Parece que a voz do ministro que te transmitiu a palavra de Deus está audivelmente no teu ouvido. Parece que você escuta o timbre de voz dele. Esta é a voz que é transmitida pelo Espírito de Deus, para você lembrar que bem-aventurado vós, pobres, porque vosso é o reino de Deus. Não é o reino dos homens. Não é o reino do homem mais rico. Não, é o reino de Deus. E este é o reino que eu gostaria que você, nesta noite, firmasse mais e mais sua convicção nele. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: tendo o que comer e o que vestir, seja agradecido. Nós vemos que hoje em dia as pessoas que andam atrás do dinheiro, eles querem sempre mais. Sempre mais. Nós que não estamos correndo atrás do dinheiro, vamos correr atrás daquilo que alegra o nosso coração. Querendo Cristo sempre mais e mais na nossa vida, a cada dia. Eu quero orar por você, eu quero orar por cada um dos meus irmãos. Eu fico muito feliz, porque alguns irmãos que a gente tem orado, eu tenho recebido resposta
das orações feitas nos nossos cultos e nas nossas lives, e também das orações que começaram a ser transmitidas pela nossa igreja presencial. Deus tem honrado. E antes de orar, gostaria de dizer para você que quinta-feira, o culto da Igreja Unida, às 20 horas, será ainda online, da residência do presbítero Ambrósio, do diácono Robert e daqueles que estarão participando, mas que o culto de domingo será presencial e transmitido online para aqueles irmãos que não podem ir na igreja, mas aqueles que podem e têm segurança, usando máscara e cumprindo todo o protocolo, certamente você estará cultuando a Deus. Vamos orar. Querido Deus, eterno e bom Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, eu estou aqui diante de ti, meu Senhor, com meu coração feliz, com minha alma alegre, porque eu sei, Senhor, o que é sentir o gozo do reino dos céus. Ele é um ato de fé, Senhor, porque eu não vejo, mas eu sinto. É muito mais importante para mim ter isso no coração do que nas minhas mãos. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse rico privilégio de, apesar de estarmos vivendo um momento difícil no mundo, com esta pandemia, que se altera, que vai, que volta, que não se sabe, que não se tem segurança, porque o homem, ele é limitado, Senhor, mas nós confiamos num Deus, que é um Deus vivo, que é um Deus poderoso, que é um Deus que está atento à necessidade dos seus filhos, é um Deus que os seus olhos procuram os fiéis da terra, porque há muitas criaturas tuas que são fiéis nesse nosso mundo, Senhor. Há pessoas que te temem, que te honram, que te respeitam, e estas pessoas, Senhor, a razão pela qual o Senhor ainda não nos levou daqui para a eternidade. Nós estamos na expectativa de um dia, Senhor, temos este privilégio de encontrarmos com o Senhor na eternidade, que é o nosso grande tesouro, é ter a vida eterna ao teu lado. Querido Deus, mas como teu Filho Jesus orou, dizendo que não pedia que os tirasse da terra, mas que os livrasse do mal. A minha oração é nesta linha, Senhor, que tu livre os teus filhos, aqueles que te temem, livre eles do mal, Senhor, de todo tipo de maldade que possa existir na face da terra, dos demônios, dos homens maus, das criaturas malignas, que o Senhor possa estar colocando a proteção divina, porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso abrigo, meu Deus e meu Pai. Também aquelas enfermidades físicas que aparecem no corpo de cada um das criaturas humanas, e o Senhor é o que conhece o corpo, o Senhor é o que conhece toda a nossa genética, o Senhor conhece todo o nosso ser. Ó Deus bendito, que o Senhor agora esteja repreendendo a enfermidade que o médico não consegue curar, que o Senhor esteja agora curando
Em nome de Jesus, Senhor, dê o teu bálsamo e a tua presença, em nome de Cristo, Senhor, que nós venhamos encontrar diante de ti toda esta graça, toda esta maravilha, porque esta é a tua promessa e nós cremos na tua palavra, nós confiamos no teu poder, nós confiamos na tua bondade. Senhor, abençoa este lar que se ofereceu nesta noite para assistir essa transmissão, esta família, todos da família. Meu Deus, se tiver alguém que está enfermo, se alguém estiver com este mal, com esta epidemia, Senhor, coloca as tuas mãos. Se existe algum tipo de carência, de necessidade, Pai bendito, quer seja ela física, econômica, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e o Senhor tem filho. A tua palavra diz que nós, não sabendo, às vezes hospedamos anjos. O Senhor tem anjos espirituais, mas também tem pessoas que se transformam em anjo para assistir, para ajudar, meu Senhor, ao seu próximo. Ó Deus soberano, ser com estas pessoas, socorre elas, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deixará nada faltar. O Senhor é o Deus da nuvem e é o Deus da coluna de fogo, é o Deus da água da rocha e é o Deus do maná vindo do céu, é o Deus das cordonizes, mas é o Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te agradecer, papai. Eu quero te dizer muito obrigado, porque eu creio que o Senhor ouviu a nossa oração, na concordância de todos esses irmãos que estão por todo este Brasil e fora dele, concordando com esta oração. E a tua palavra diz: se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa, será feita por meu Pai do céu. E é do céu que nós aguardamos a tua bênção e a tua graça. Dê uma noite de repouso e de tranquilidade a todos esses teus filhos. E se algum tiver algum exame, alguma consulta, alguma cirurgia para esses dias, que o Senhor seja com a mão do médico, ó Pai Santo e Justo, para a glória e honra do teu santo nome, eu te peço e te agradeço. Com a mão levantada, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, hoje e sempre. Deus os abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. E até quinta e na minha live de sexta-feira. Amém.